Eu saí, ainda estou terminando o doutorado, né, na universidade. Atualmente meu tema é o processo de reconstrução e recuperação do município de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, que foi afetado por inundações em janeiro de 2010, com uma imagem que percorreu o Brasil todo, que foi a queda, né, da Igreja Matriz. E em novembro de 2011, né, houve aí um processo seletivo para contratação para trabalhar no Centro Nacional, né, de Monitoramento e Alerta de Desastres, o CEMADEM. Então hoje eu trabalho, né, dentro do CEMADEM, e daí todo mundo me pergunta, né, o que um sociólogo faz dentro do CEMADEM, né? E a minha resposta é que, na verdade, eu acho que a problemática de desastres ela é tão complexa, né, que a gente pode até ter sistemas de alerta, mas assim, o foco é sempre a reação das pessoas, né, o comportamento das pessoas diante do acontecido. Então, às vezes a gente se depara, né, como o caso da região serrana, que muitos sistemas de alerta têm implantado sirenes, e daí as sirenes elas tocam e as pessoas não saem, né, de suas casas. E a grande pergunta de todo mundo é por quê? Né? Então daí vai a resposta. A gente precisa entender, né, um pouco os tipos de problemáticas que estão aí nesse contexto para entender como você pode estruturar políticas públicas, né, que realmente protejam o cidadão, entender assim onde estão, né, as raízes dos problemas. Né? Muitas vezes não se trata de um problema assim de falta de eficiência do sistema de alerta, mas assim um investimento, né, na outra ponta. Acho sim que o CEMADEM ele é uma instituição nova, que tem trabalhado demais, assim, com um desafio muito grande, né? Infelizmente, eu acho que o nosso país demorou muito para se dar conta do problema assim, que a gente estava enfrentando em relação aos desastres. Então hoje a gente, na verdade, corre contra o tempo. E nesse correr contra o tempo a gente enfrenta uma série, né, de desafios. E aí num centro multidisciplinar que tem que correr contra o tempo, com metas a cumprir. E no fim eu acho que a gente tem feito sim um bom trabalho, tem escutado as críticas, né? Principalmente porque há muita cobrança, né, em torno desse tema no Brasil. Hoje, se você tem um desastre com uma morte, isso é inconcebível, né? Não se tolera mais. Então a gente tem trabalhado muito aí para se estruturar, né, implementar cada vez mais os trabalhos, procurar parcerias, né, com universidades, centros de pesquisa, com defesas civis municipais. Então acho que o desafio nosso é grande, né? Hoje a gente monitora 341 municípios brasileiros que apresentam um histórico, né, de desastres. O CEMADEM foi criado em dezembro de 2011, monitorando 56. Hoje, em menos de 2 anos, né, são 341. A meta até 2015 são 1.400 municípios. E daí conhecer a realidade um pouco desses municípios, a vulnerabilidade que eles apresentam, né, a estrutura, né, para monitoramento deles, a ampliação dessa estrutura, que o Brasil, ele na verdade está implantando essa estrutura para ter realmente um sistema de alerta, a cobertura, né, de radares no Brasil ainda é muito baixa, né? Na região Nordeste, por exemplo, a gente não, o único radar em funcionamento que a gente tem, os únicos acho que são no Ceará e também em São Luís. O de Alagoas tem, mas está desativado. A gente não tem aqui sobre Pernambuco, e é um município aí que historicamente tem muitos desastres acontecendo, né? Então é um pouco assim desse esforço construtivo, né, em pouco tempo que a gente tem se dedicado. Hoje há um esforço, né, das ações voltadas aí à interação com a comunidade. Então tem um projeto em andamento no CEMADEM chamado Pluviômetros nas comunidades, cujo objetivo, né, é instalar esse equipamento que mede chuva, né, chamado pluviômetro, próximo às áreas de risco de deslizamento, né, promovendo algumas ações educativas para envolver a comunidade local em ações de monitoramento das condições de risco, procurando uma interação entre a chuva, né, e o tipo de terreno ali, identificando alguns sinais de risco de deslizamento que possam acontecer, para que as próprias pessoas
tenham algumas ferramentas para autoproteção. A tragédia, por exemplo, da região serrana, ela trouxe à tona que seria impossível você ter um órgão público como a Defesa Civil atendendo uma cidade toda. Então, na verdade, em vez de fazer com que recorrentemente as pessoas sejam pegas de surpresa por um tipo de evento, é dotar de algumas ferramentas, instrumentos, auxílios, né, trabalho mais conjunto para evitar mortes em desastres. Esse é a grande missão do CEMADEM, é diminuir o número de mortes em desastres. Penso que futuramente outras ações vão ser contempladas, né, como se prevê com mais antecedência períodos prolongados de estiagem em seca, quebras de safra, outros eventos relacionados aí a, imagino, erosão marinha, né, outras problemáticas que o Brasil também tem enfrentado e que no momento não conseguem entrar na agenda porque existem muitas prioridades, né, muitos desafios assim, para se cumprir em pouco tempo. Então acho que é um pouco disso que eu tinha que falar e às vezes esse tipo de pergunta ajuda a gente a trilhar nosso caminho e ver onde a gente também quer chegar, né?